Olá, gente, eu sou a Camila, vou ser a professora dessa aula, tenho 31 anos e vou estar me apresentando aqui. Eu sou desenvolvedora web mobile há 7 anos, tive passagens no ramo bancário e nas consultorias, fui uma das vice-campeãs da Catapag de 2022, sou professora desde 2024 na ETEC, fui 2 vezes orientadora de TCC para informática para a internet, desenvolvimento de software e jogos digitais. Sou pós-graduada na inteligência artificial, com as graduações em ADS, na FATEC, administração pública na UFOP e atualmente o curso de licenciatura em matemática. Este canal, o Aprendendo, contém as videoaulas e também você pode conferir os códigos no GitHub do Aprendendo e também no Aprendendo pelo blog. Vou estar colocando ali o passo a passo de algumas aulas a posteriori, e também tem algumas aulas técnicas e teóricas por ali, ok? Feito isso, eu vou mostrar para vocês como a gente vai desenvolver um aplicativo de recomendações utilizando um servidor de back-end com a inteligência artificial. Para isso, eu vou estar criando aqui, os arquivos assim básicos, de configuração. Eu vou estar criando esse bitbinary porque quando eu for criar uma imagem no GitHub, eu vou estar ocultando essas pastas que são geradas automaticamente, E quais que são essas pastas? No back-end, eu vou ter a pasta do ambiente virtual, o Vend. Eu vou ter a pasta do PyCache, ou seja, do cache naive do nosso Python. E também do arquivo env, que vai ser o nosso arquivo onde vamos colocar os tokens gerados da conta de desenvolvedor, tá bom? Vou explicar um pouquinho o env mais à frente. E no front-end, eu vou explicar mais à frente quem que é o Expo, E eu vou estar utilizando o React, então a gente vai estar ocultando a pasta do Node Modules, ok? Feito isso, a gente vai criar o env, ou seja, você vai colocar com os tokens que você gerou ali da sua conta de desenvolvedor. Não tem problema se você utilizou, por exemplo, o Copilot, tá? É só você colocar uma linha a mais, colocar o token dela e depois a gente configurar, ok? Feito isso, vamos criar aqui a pasta do back-end. Com isso, nós vamos criar um arquivo chamado requirements. Aí, nesse arquivo de requirements, eu vou estar chamando as bibliotecas de Python que vão estar sendo utilizadas. Eu vou colocá-las aqui em ordem alfabética, O FastAPI, que vai ser o nosso API, o Bicorn, que vai ser o nosso servidor, o OpenAI, que já é o aplicativo, as requisições, com os requests, e por último, e não menos importante, a biblioteca do .env, para podermos ali colocar os tokens de maneira segura, tá bom? Se você passar com o mouse ali no VS Code, ele vai te mostrar ali um link que vai te passar para as bibliotecas. Depois disso, a gente vai até o main, E nesse arquivo main, eu vou estar primeiro importando as bibliotecas de API, de tratamento HTTP, também das requisições do nosso .env, por isso que a gente chamou aqui essas importações. Vamos inicializar o .env e o FastAPI, para o nosso RPT. E eu vou chamar o middleware. Importante, gente, aqui eu posso especificar qual que é o meu endereço que eu posso permitir ali, de origem, tá? Como o localhost. Mas eu quero colocar de maneira genérica e posteriormente especificar, ok? Depois disso, o suporte para múltiplas APIs, Então você coloca ali os tokens que foram gerados, que você salvou no arquivo .env, e você vai lá e vai colocar também a API escolhida, tá? Feito isso, aí agora a gente vai validar o token escolhido, o API escolhido dentro do token. Se ele tiver
configurado, ele vai apontar ali o caminho. Agora nós vamos chamar os métodos, né? E os métodos com a saudação ao usuário, né? Ou melhor, ao desenvolvedor, no caso. A gente vai estar querendo saber qual que é a API utilizada, se o token carregou. E depois, um get simples, né? Na página do Recollect, para ele poder mostrar as instruções de uso, né? Então, eu vou estar utilizando os métodos, né? Get e post. Por quê, professora? No get, a gente vai receber as informações da API, né? Da nossa inteligência artificial, né? Ou seja, até no nosso aplicativo. O post, a gente vai fazer esse envio das informações e vai encaminhar. Aí agora, eu estou colocando aqui a função, né, de ler através, né, de cada uma das inteligências artificiais, porque elas são um pouquinho diferentes umas das outras. Esse aqui do Claude, ele é bem básico, né, se a gente for olhar aqui, né, porque ele vai pedir para que você, primeiro, tenha o token, depois qual que é o modelo que vai ser utilizado e a resposta. No OpenAI não é muito diferente, porque você vai ter também o token, o modelo selecionado e a resposta, né? E o tratamento para essa resposta se acontecer algum erro. No Gemini, algumas coisas mudam de figura. Por exemplo, ó, o API ele vai utilizar um token dentro da URL, certo? E na hora da resposta, ele vai ter também mais um tratamento para saber se tem ali algum limite, né? Ou se teve alguma exceção ali no resultado final. E o último, não menos importante, na função do write, né? Ele vai primeiro querer saber qual que é a API, né? O tratamento, as requisições e o tratamento de erro. Aí agora a gente vai criar o setup para que a gente tenha ali a configuração do nosso ambiente, tá bom? É importante, tá? Se você não tiver o Python instalado, o próprio terminal vai te oferecer esse log, essa sugestão de instalar, porque ele precisa do Python instalado para poder depois pedir a instalação do ambiente virtual. Então, independente do sistema operacional utilizado, é importante você instalar o ambiente virtual do Python na sua máquina, ok? Depois disso, nós vamos instalar as dependências, né? Ou seja, ele vai instalar, né, o PIP do Python e também as bibliotecas, né, que a gente estava utilizando lá no requirements.txt. Depois disso, nós vamos pedir para que, com a função do chmod, né, dentro dos terminais do Bash, ele faça a leitura do setup e a gente rode com o comando, né, rode o arquivo e faça a chamada aqui para o servidor. Ele está terminando de instalar. Feita a instalação, ele vai acessar o navegador, só que vai ter um probleminha, é que eu não filmei naquele momento, né, a janela do navegador, mas ele estava com um erro. Por quê, Camila? Porque a gente, assim, na hora que eu fui colocar as funções, né, faltou-se o get e o post, por isso que deu esse erro 404. E agora, Camila, o que a gente faz? Não tem problema, a gente vai voltar, né? Depois de testar ali no navegador, a gente volta ao VS Code, volta ao arquivo do main. Cadê o arquivo do main? Vamos entrar ali. E vamos colocar as funções do get e do post para
cada uma das inteligências artificiais usadas, né? Por isso, ó, app-get, vamos apontar o caminho para o recommend. Vamos subir novamente ali no OpenAI. O mesmo no Cloud. E aí a gente volta lá para a função do write para a gente chamar o post, né? App, post, e a gente aponta o caminho para o recommend. Certo? Feito isso, roda novamente o servidor. E a gente vai para o navegador. Aí agora, essa parte sim, eu gravei. Ele já está utilizando o Gemini, o token está carregado. Eu vou até o Docs, né, dentro do meu navegador, para a gente testar, né? A gente tem que testar primeiro, antes de colocar a mão na massa do visual. Aí no Preference eu vou colocar a música, né? Vamos descer aqui. Vamos colocar para executar. Ele vai fazer o retorno. E olha só, o retorno veio. Ficou um pouquinho limitado aqui o texto, mas o retorno veio. O API utilizado também já fez mostrar aqui, o corpo da resposta. Prontinho. E com isso a gente já vai editar, né, criar, né, e editar o nosso front-end. Então eu já vou criando aqui com o Expo. O Expo, ele é uma biblioteca, né, que vai utilizar o React para gerar as aplicações web e mobile. Eu vou estar fazendo essa instalação aqui. Ele demora um pouquinho, mas ele está gerando aqui todas as pastas, né? E também aquelas que eu vou acabar não usando, porque eu vou estar utilizando o Reflect Project para a gente utilizar o layout simples dele. Feita a instalação. Importante frisar, tá? Para não interferir no server da nossa API, vocês criam uma nova janela de terminal dentro do VS Code. Aí eu vou navegar a pasta no front-end. Poderia chamar projeto ou app, mas para ficar da entidade que fica front-end. Eu vou resetar o projeto para deixá-lo de maneira mais simples. Vou confirmar. Aí agora eu vou estar alterando o teste profile, né, para comportar as bibliotecas, os componentes utilizados. Vou abrir a pasta do front-end. Ele está em vermelho. Aí depois que for salvar o arquivo, ele vai sair aqui. Depois vamos instalar o Tailwind para usar futuramente. E agora o último, não é importante, agora a gente vai colocar a mão na massa de fato. A gente vai criar a pasta, né, dos componentes e do service. Já vou começar com os componentes, que a gente vai estar chamando aqui o Stylus, tá? O Stylus, ele vai ser o nosso equivalente ali do Stylus Sheet, né, do nosso CSS. Eu vou estar importando a biblioteca do React Native e eu vou estar configurando ali com as cores, né, com o tamanho do texto, né, com o espaçamento do texto, né, que foi ali selecionado, tá? Você pode utilizar a seu gosto ali quando tiver com o código no ar. Então, com esse estilo, aí agora a gente já vai chamar aqui, né,
os próximos arquivos. Esses próximos arquivos vão ser parte ali da nossa interface visual, que é o Preference e o Recommend, né, o Recommendations. No Preference, olha lá, eu vou estar até tipando aqui, né, digitando aqui para vocês, as bibliotecas que a gente vai utilizar do React Native e a biblioteca interna do Steam, tá? Tem uma coisa importante, ó, eu tenho o text input, tenho o text, né, ou seja, eu não vou ter o H1, H2, H3, não, eu vou estar editando posteriormente. Eu vou estar utilizando o Touchable no lugar do botão. E eu vou estar utilizando aqui a biblioteca interna, ó, como que eu referencio internamente, o ponto barra e o nome do arquivo. Na interface, eu vou pedir para que ele carregue, né, e configure as preferências, ou seja, o estado do load também. E vou ter que fazer uma leve modificação ali no Preference Input, porque no Text Input, normalmente, quando a gente utiliza ali sem a biblioteca do StyleSheet, a gente utiliza o Classname. Mas como já tem o StyleSheet instalado, então eu só preciso configurar, chamar ali dentro da biblioteca de estilos a formatação para texto no nosso Text Input. O próximo é o Recommendations, que é bem simples, porque ele vai receber apenas as respostas, por isso apenas texto, né, da nossa resposta aqui. Também vai ser internamente, porque eu crio o arquivo, né, dentro da mesma pasta. E aí eu vou chamar a função aqui. Aí agora os services, né, a pasta de services, o API vai ser o nosso coração do projeto, tá? Então vamos ter um tratamento try-catch, uma ligação com a nossa API, e essa ligação vai ser através do método JSON. Por isso que ele vai se chamar getRecommendations, o nome da nossa função. Eu estou utilizando o export, né, a todo momento, porque quando eu for até o index, ele vai estar importando ali, né, todos esses componentes para poder a gente receber um resultado visual, ok? Então, vamos criar aqui os services, vamos criar um arquivo da API. Vamos colocar o nome dele, o parâmetro, e o nosso preset. Lembrando que no catch a gente vai colocar aqui o erro como parâmetro, para caso ter que especificar na mensagem de erro, a gente informar ali no catch, ok? Então, vamos chamar aqui o fetch ID na nossa API. Vamos chamar o nosso localhost. Eu sem querer, na hora de digitar, eu coloquei com o S, né, da HTTPS. Só que
o servidor ele não responde, porque eu não coloquei uma camada de segurança nele ainda. Preciso colocar, senão o HTTPS não vai funcionar, tá? Isso não é achismo, isso aí é o nosso server, tanto que ó, temos no warning, ele já não reconheceu. Removeu o S, executou novamente. Prontinho. Próxima parte do nosso código vai ser o cat, né? Então ele vai estar fazendo a leitura toda. E agora, por último, no cat a gente vai passar uma mensagem de erro genérica. Se eu quiser colocar o erro ali, eu posso colocar, né, a qualquer momento, mas vou manter ali a mensagem padrão, tá bom? Coloquei o ponto e vírgula, beleza? Agora a nossa próxima etapa, né? Feita a nossa próxima etapa, a gente vai refatorar o layout. Por quê? A gente vai primeiro acessar o arquivo ali dentro da pasta app. Olha só tinha umas 3 linhas ali. E vamos importar, né, as outras bibliotecas, né, externas agora, né? Vamos chamar aqui o status bar. E vamos chamar a biblioteca de cores e dos estilos, que a gente já havia criado. E nós vamos referenciar dessa forma, o arroba para ser a pastinha global, barra componentes, barra o arquivo dos estilos. Aí onde está esse destaque, vai sair para entrar toda essa estilização aqui, informando o nome do aplicativo, né, o status e o fundo ali, né, como cor. Refatoramos o layout, vamos refatorar o index. A partir desse momento a gente vai estar importando as bibliotecas, né, do React Native e as nossas bibliotecas aqui do API, né, dos estilos e das preferências. Vamos chamar todas elas primeiro. Logo na sequência, a gente vai, dentro da função, né, do nosso app, chamar as constantes, né? Essas constantes que vão me mostrar aqui o estado, né? Ou seja, o get preference, set preference, a questão do login, a questão do erro, ou seja, todo o tratamento. O handle submit, ou seja, em caso de um erro ali na resposta, eu receber esse tratamento, né? E ali. E por último, e não menos importante, a edição visual. Vocês estão vendo que o index aqui, ele só tinha essa view, né? Agora ele vai ter um safe area view, um scroll view, vai ter uma tela para loading, né? E vai ter as views e os textos já estilizados. Por isso que ele já está todo ali preparado ali, né? Também passamos aqui também a utilizar as funcionalidades, né, as bibliotecas. Se tiver curioso, você pode clicar ali para poder saber aonde você está, da onde você está importando, né? E com isso, não menos importante, a gente vai executar lá na aba do front-end, perdão, o XPStart. Ops, coloquei um traço, mas não é um traço não. Vamos novamente aqui, vamos digitar novamente, foi um traço. E ele executou. Executou, esse aqui é do meu navegador, tá? Vocês podem testar no celular de vocês, porque ele vai gerar um QR Code para vocês testarem com o Android Studio, tá bom? Aí eu coloco aqui
uma preferência que eu gostaria que ele me passasse informação, né, umas recomendações, e ele está me encaminhando, né? Eu posso colocar, por exemplo, outras preferências. E é isso, gente. Também posso pedir uma questão específica para ele? Posso? Eu vou pedir para que ele mande uma breve mensagem de 30 caracteres, né? Mas ele mandou ali, né, com texto um pouquinho limitado, porém funcional. Então, com isso, gente, eu me despeço, né, desta aula. Vou compartilhar logo mais no LinkedIn e no GitHub o código, né, com o projeto. Vocês podem entrar em contato comigo aqui através desses links e também no aprendendo.blog. Um forte abraço da professora. Beijo. Tchau, tchau, gente. Valeu!